Olá, gente, paz do Senhor. Estou aqui para mais uma vez falar com vocês e pedir a você que não é inscrito no canal para que se inscreva, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal Agir Lacerda, para que você tenha sempre as nossas novidades aqui do canal. Dizer para você que hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, porque falar justamente para a nossa juventude nessa era atual que nós estamos vivendo. E hoje nós iremos tratar basicamente sobre 4 razões porque os jovens cristãos abandonam a igreja. Bom, gente, uma das coisas que mais os jovens ou até as pessoas adultas perguntam como é que pode um jovem, num momento como esse que nós estamos vivendo, quando a ciência evoluiu muito, né, a globalização é muito forte, né, as opiniões estão aí adversas, né, no mundo. Então eu paro para analisar aquilo que está escrito aqui no Salmo de número 119, no versículo 9, que é a mesma pergunta que o salmista fez naquele tempo. Ele fez a seguinte pergunta: olha, como pode purificar o mancebo o seu caminho, né? Como é que pode? Parece que a resposta não sai assim tão de imediato, mas é uma resposta, né? E ele disse: olha, observando conforme a palavra do Senhor Deus. E é certo que nós estamos vivendo em um outro tempo, em um outro momento, né? A gente sabe que as evoluções culturais, elas acontecem diariamente. Aquilo que lá atrás era um problema, tem coisa que era lá atrás era um problema e que hoje não é. E nós temos algumas dificuldades, por exemplo, essa mudança, principalmente de culturas, né? Tem gente que ele carrega consigo coisas lá do passado e ele quer empregar na vida da juventude nesse momento. Nós precisamos entender que cada tempo é um tempo. Inclusive Salomão disse isso, que há tempo para todas as coisas, né? Então as coisas, ela tem o seu tempo e no seu tempo também elas mudam. E eu gosto de dizer que Deus, ele trabalha dentro do tempo. Olha, é interessante ressaltar que a nossa cultura, ela muda rapidamente, né? E as pessoas, principalmente os líderes de jovens nessa atualidade, precisam se adequar à nova cultura e às mudanças que acontecem diariamente, para que com isso nós não venhamos perder. Também aqui nós não vamos flexibilizar para o pecado, não é isso. Mas nós devemos estar atento ao momento e ao tempo que nós estamos vivendo, para que ao invés de perdermos os nossos jovens, nós podemos ganhar e eles permaneçam conosco dentro da casa de Deus, sem sair dela. Bom, gente, as pessoas perguntam assim, por exemplo, qual a justificativa para um jovem sair da igreja? O que justifica a saída do jovem da casa do Senhor Deus? Não há justificativas para isso, claro, desde que esse jovem tenha a sua fé muito bem enraizada em Deus. Mas alguns querem justificar, até mesmo outras pessoas querem dizer as razões ou porque eles acabam saindo da presença do Senhor Deus. Nós vamos aqui para algumas razões que eles tendem a dizer, né, que são as razões que os motivam muitas vezes a sair, isso claro com dados em pesquisa. Vamos lá para essas razões? Então nós vamos agora para a primeira razão. Bom, gente, a primeira justificativa, né, se isso cabe como justificativa, é que as igrejas tendem a ser super protetoras, não permitindo que o jovem tenha uma vida que eu chamo de vida regalada, assim como a vida do filho pródigo, de achar e de fazer aquilo que bem entende ou aquilo que bem quer. Na verdade, não é ser super protetor ou protetora, né? Mas é ter a igreja em si, ela tem como mãe, ela tem aquele cuidado de aviso, porque na verdade o mundo aí fora, ele é muito cruel. E olha só o que João, no capítulo 5 e no versículo 19 da primeira carta de João, ele vai dizer: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, há uma projeção maligna aí fora, tendenciosa, para tirar o jovem da presença do Senhor Deus. Então não é a questão de ser super protetor, a questão é ajudar essa juventude a não
cair nas malhas de Satanás. Quando a gente está avisando, dizendo, olha, muito cuidado com isso, com aquilo, não é que a igreja quer ser super protetora. É que a igreja sabe que as atitudes nossas, ela pode nos levar para longe de Deus. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a amizade do mundo constitui inimizade para com Deus. Então, a igreja ela visa que o indivíduo ou o jovem, ele tenha essa conexão maior com Deus do que com o mundo. Ainda nessa questão de ser super protetora, da igreja ser super protetora, né? Alguns acham que a igreja demoniza tudo que está aí fora. Mas na verdade não é que a igreja demoniza tudo o que está aí fora. É que Paulo ele foi muito cuidadoso, né? E se antecipou ao dizer no capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, nós estamos vivendo, queridos, debaixo, o mundo em si, ele vive, e as pessoas, eu falo não do mundo físico, mas do mundo dos seus projetos, na maioria dos casos são projetos malignos e tendenciosos, né, para nos levar para distante de Deus. Então, há um príncipe deste mundo, que domina, Paulo disse, né, nos quais o Deus, chamado de Deus, com D minúsculo, deste século. Então, essa não é uma super proteção, é um zelo e um cuidado para com a sua alma e para com a sua vida. Mas às vezes você pode questionar, bom, eu vivo em uma cultura um pouco mais avançada. Olha, querido, essa questão de cultura é interessantíssima a gente falar sobre isso aqui. Por quê? Eu tenho como exemplo Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu tenho como exemplo Daniel, né? Aqueles 4 jovens judeus que viveram na Babilônia. É possível a gente viver em Babilônia, mas com a cabeça em Jerusalém, com a postura de Jerusalém. Ou seja, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós temos compromisso com o céu, nós temos compromisso com Deus. Então grave isso no seu coração. Vamos lá, gente, número 2, né, que é a segunda razão. A experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é superficial, né? Então, quando não há um envolvimento forte com a igreja ela passa a ser chata, né? Muita gente diz, olha, a igreja é muito chata, né? E na verdade não é, e nem deve ser, né? A igreja é um ambiente agradável. Eu tenho um exemplo como isso que eu vivi, nasci num berço evangélico. A igreja nunca foi um peso e nunca foi um problema para mim. Pelo contrário, a igreja contribuiu muito com a minha vida. Inclusive, tem muitos jovens amigos meus que trilharam por outros caminhos, achando que a igreja era chata, que o cristianismo era muito chato, e hoje nem conseguiram prosperar e nem conseguem ter uma vida tranquila, de paz em Deus, até como eu tenho, né? Então, a igreja não pode ser um ambiente chato. Se a igreja está sendo um ambiente chato, está faltando alguma coisa em você, um relacionamento, porque a vida de relacionamento da igreja não é só ir aos cultos, mas exige também oração, leitura da Bíblia, participação em todas as áreas. Ah, mas na minha igreja eu não tenho essa abertura. Bom, se você não está tendo essa abertura, é importante que você comunique com o seu líder alguma coisa que você queira fazer para ser útil para o reino de Deus. Um outro grupo de jovem, né, ainda dentro dessa experiência acerca do cristianismo, né, que eles não têm, eles chegam também a alegar que a Bíblia não está sendo expressa como deveria. Agora, é claro que hoje nós vivemos em um tempo em que os nossos líderes, né, os nossos pastores, e aí eu deixo essa mensagem a eles, eles devem se esmerar, se dedicar mais na interpretação da Bíblia, buscar entender cada vez melhor. Certo que nós temos à disposição vários cursos, mas além do curso, eu gosto de dizer que além dos cursos teológicos,
que ajudam na interpretação da Bíblia, porque você vai conhecer todo o contexto histórico, geográfico e outras coisas mais, né? Biblicamente, mas a Bíblia por si interpreta a Bíblia. Então não basta hoje só chegar lá na frente e querer abrir a Bíblia de qualquer jeito e querer ensinar. Nós temos uma juventude aí que é muito exigente, né? Agora, é claro, você jovem que está tendo assim uma vantagem de ter hoje vários fatores ao seu favor na leitura da Bíblia, ao dedicar-se, ajude o seu pastor, ao invés de querer só questioná-lo, ajude-o também. Agora, o pastor, o líder, tem que entender que é possível também aprender com a força da juventude, pois a juventude tem a força e o velho tem a experiência. Se unir a experiência com a força, nós obteremos para a igreja ótimos resultados. Ainda nessa questão sobre a experiência do jovem cristão para com Deus, nós temos um grupo de jovens que eles entendem que Deus parece ausente da sua experiência na igreja, né? Agora, querido, você quer desfrutar de uma boa experiência com Deus? Não há outro mecanismo. Depende muito daquilo que você está fazendo, daquilo que você está se alimentando, né? Se você alimentar de nutrientes bons, com certeza você terá uma experiência magnífica com Deus. Agora, se você se alimentar de coisas ruins, você vai ter problemas seríssimos na sua vida. Então, você tem que ter um pouco de cautela com relação a isso. Se você quer desenvolver uma grande experiência, olha, eu quero ter uma experiência com Deus, o segredo não é ficar horas e horas e horas e horas e horas jogando, horas e horas e horas e horas em rede social, mas também é necessário que você dedique e tire tempo para a leitura da Bíblia, oração, dedicação à palavra de Deus, para que você tenha uma melhor experiência com Deus. E agora nós vamos lá para a terceira razão. Olha, hoje nós enfrentamos um problema muito sério, que é o de lidar com os jovens, né, que estão se formando, né, nas grandes faculdades do Brasil. Nós temos inúmeros jovens que estão chegando para nossas igrejas e que estão tendo uma formação acadêmica maravilhosa. E a igreja, ou alguns dos nossos pastores mais veteranos, e que nós devemos respeitá-los, deixo claro isso aqui, né, eles têm algumas dificuldades de enganjar ciência e fé. É claro que a ciência nunca vai sobrepor a nossa fé, né? É aquele hino que diz da Mara Lima que ele vai além da medicina, né? Agora, nós precisamos entender que a ciência também, ela é útil, né? Ela também tem o seu valor. Os mecanismos científicos, eles também têm o seu valor, como os mecanismos tecnológicos também têm o seu valor dentro da igreja ou da casa de Deus. Então nós temos que ter toda essa cautela. Nós precisamos entender que nós temos a nossa fé, mas nós também, no mundo físico, nós temos que ter esse princípio e saber entender melhor o processo científico e enganjar dentro fé e ciência, né? Fazendo isso, com certeza, nós teremos bênçãos de Deus para a nossa vida. Eu entendo que tem muitos jovens, e eu os chamo de jovens nerds, que têm dificuldades de se manter dentro da igreja, dado o choque entre ciência e fé. Agora, uma coisa não pode sobrepor a outra. Eu digo sempre, ciência não pode sobrepor a nossa fé. Quando a ciência diz que não tem mais jeito, né, é hora que nós soltamos a ciência, porque ela tem o seu limite. Agora, Deus, não. É isso que nós temos que crer. Quarta razão. Segundo alguns, a igreja ela é hostil com aqueles que manifestam as suas dúvidas, né? Na verdade, não é que acontece muita hostilidade com aqueles que manifestam as suas dúvidas. É um encontro de gerações, né, que pensam diferente. E é justamente essa transferência que é a nossa preocupação, né? Nós não podemos maltratar aquela geração que já vem, que já existe, que já está lutando ali na igreja. Nós não podemos maltratá-los, né? Não podemos ter problemas com eles, né? Mas também não podemos perder você, jovem. Não podemos perder. Agora, é preciso que
os mais velhos transmitam a sua experiência de vida e que haja com entendimento para com o jovem, e o jovem também consiga entender o tempo, o momento em que cada um viveu. Depende do ponto de vista que você coloca as suas dúvidas, né? Que tipo de dúvidas que você está colocando? E para quem você está colocando essas dúvidas, né? Então, não pegue essas dúvidas e traga para a coletividade. Eu gosto de dizer o seguinte: se você tem alguma dúvida, pergunte a alguém que você entenda que tenha uma possibilidade de trabalhar com você dentro daquela dúvida. Eu oriento a você que procure o seu pastor presidente, né, por exemplo, e com certeza ele vai te auxiliar. Não é que a igreja está fechada, melhor dizendo, a um jovem, ou ele não pode sugerir ou fazer qualquer que seja, ou qualquer pergunta que seja ao seu líder religioso. Não, isso não existe, tá bom? Então você deve sim, se você tem alguma dúvida, você pode perguntar, não tenha cisma, não tenha medo. Agora depende para quem você está transferindo essa pergunta. Muito cuidado para quem você está fazendo as suas perguntas. Muito cuidado com relação. Bom, gente, nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Pedir a você, mais uma vez, que não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? E ative o sininho, mas ative lá personalizado para que você recebam todas as nossas notificações aqui do canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se tiver alguma dúvida, você pode também deixar aí no comentário, tá bom? Aqui todo mundo tem o direito de expressar e de falar também aquilo que pensa. É certo que eu posso não concordar, assim como você também pode não concordar comigo. Mas são nas discordâncias que de repente nós chegamos a um grande denominador comum. Deus abençoe. Se inscreva aí, deixa o like, ajude a gente. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.